Olá, aluno, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, para que a gente possa passar por essas tormentas, não é isso? Mais uma vez a gente vai iniciar um novo conteúdo, não é isso? Que são, no caso, evolução dos átomos atômicos, ou pode-se dizer também a teoria atômica dos átomos, ou os modelos atômicos, que, no caso, foram surgindo ao longo de anos, não foi no estalar de dedos, foi durante anos que foram surgindo os pensamentos, as ideias, os experimentos e assim surgindo as teorias e os modelos atuais e os que já tiveram antes de átomos, certo? Então, eu coloquei para vocês no grupo da escola, né, isso de vocês, da sala de vocês do 9º ano, inicialmente o conceito do que via a ser átomo. Foi isso? Palavra de origem grega, que significa aquilo que não pode ser dividido. Mas antes de falar desse conceito, ou na verdade não é nem o conceito, mas sim o que significa o átomo, é bom a gente lembrar que quem teve as primeiras ideias ou suposições da presença ou da existência, na verdade, dos átomos formando toda e qualquer matéria foram os filósofos gregos, entre eles Aristóteles, certo? Eles tiveram essa suposição, certo? Que toda matéria era formada por átomos e que átomos eram sistemas, ou pode dizer partículas, que pode dizer, deixa eu me ver assim, deixa eu usar o termo mais adequado, extremamente pequenas, ou seja, que a gente não consegue ver a olho nu, e indivisível. Então, recapitulando, primeiramente foram os filósofos gregos que tiveram essa suposição de que toda matéria era formada por átomos e que os átomos eram sistemas indivisíveis e microscópicos, ou seja, que a gente não poderia ver a olho nu. Então, seriam partículas extremamente pequenas e indivisíveis, certo? Então, a partir desse pressuposto, ou seja, a partir dessa suposição desses filósofos gregos, foi que foram surgindo na comunidade científica os cientistas curiosos, fazendo seus experimentos, e desses experimentos foram surgindo as teorias e os modelos atômicos mais, que pode-se dizer, ultrapassados e os atuais. E ainda também existe até os mais, que pode dizer, evoluídos com relações que eu coloquei aqui, certo? Esse aqui é para que vocês tenham uma noção, para que quando chegarem a nível de 1º ano, já terem um embasamento, uma fundamentação teórica dessa parte de átomos e seus modelos, certo? Então, primeiro, dentro dessa evolução de modelos de átomos, veio Dalton, certo? Aí, na apostilazinha de vocês, eu coloquei aí. Segundo Dalton, toda a matéria é formada pela associação de átomos e que os átomos não são todos iguais. Aí dá exemplo aí do átomo do elemento químico oxigênio, também do carbono, certo? O que é que Dalton supôs na época? Ele concordou inicialmente com os filósofos em dizer que toda matéria é formada por átomos, que os átomos são partículas realmente extremamente pequenas, que a gente não consegue ver a olho nu, e indivisível. Só que ele foi além do que os filósofos disseram. Eles também disseram que os átomos eram como se fossem umas bolas ou umas esferas maciças e brilhantes. E esse tamanho desses átomos iriam variar de acordo com o elemento químico que eles iriam estar formando e automaticamente a matéria que iria estar sendo formada a partir desses átomos, certo? E uma coisa que não está aí nas anotações de vocês e que é interessante, à medida que eu for explicando, vocês acrescentarem nas anotações de vocês, quer quem anotou manuscrito, quer quem imprimiu e colou, é que o modelo, na verdade, a teoria de Dalton e, portanto, seu modelo atômico
faz uma comparação do átomo como sendo uma bola maciça e brilhante, certo? E também sendo essa bola maciça e brilhante indivisível, ou seja, não se divide. Naquela época e no primeiro pensamento que foi de Dalton. Não só tem Dalton, depois a gente vai ver logo em seguida Thomson, depois tem Rutherford e tem Bohr. Esses foram que se destacaram dentro desse ramo da evolução e teoria dos átomos com seus modelos. Tem outros ainda mais recentes, certo? Mas que eu não vou nem adentrar com eles agora para não confundir a cabeça de vocês. Então, o importante agora é vocês conhecerem o básico, o fundamental, que são essas primeiras e mais importantes noções de teorias e modelos atômicos, certo? Primeiro, o que é que se fala? Que os filósofos gregos tiveram essa suposição de que toda a matéria é formada por átomos e que átomos são partículas extremamente pequenas e indivisíveis. Desse pressuposto surgiram os cientistas com seus experimentos, com suas ideias, mas dentre os cientistas, quem se destacou nesse ramo de teorias e modelos atômicos, quem foi? Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Tem mais adiante, mas como eu disse a vocês, deixa vocês verem esses outros no primeiro ano, quando vocês já têm essa fundamentação teórica agora no 9º ano, certo? Então, segundo Dalton, realmente toda a matéria é formada por átomo, que átomo é uma partícula extremamente pequena, realmente, só que ele ainda diz mais, que ela, além de ser uma partícula extremamente pequena, ela é uma esfera maciça e indivisível. Então, Dalton já fez esse acréscimo, dizer que todo átomo é uma esfera maciça e indivisível e brilhante, que tem brilho, certo? Então, esse ficou como sendo o modelo e até comparando como sendo uma bola maciça brilhante. Comparam muito o modelo atômico de Dalton como sendo uma esfera maciça e brilhante. Terminou aí? Não. A partir desses estudos de Dalton, vieram outros estudiosos, outros cientistas na época, no caso Thomson, com seus experimentos, certo? E que eu coloquei aí, no caso, na apostilazinha de vocês. E até botei uma atenção aí, ó. Quando novos estudos, através de experimentos, fenômenos elétricos, descobriram a existência de partículas menores que o átomo, no caso, descobriram que existia elétrons, depois fizeram a suposição que se tinha elétrons, também existiria uma outra, que no caso seriam os prótons e os nêutrons. A teoria de Dalton passou a ficar o quê? Ultrapassada, ou seja, já não tinha mais total validade, porque Thomson, na sua teoria, diz o quê? Ou Thomson fez o quê? Identificou uma partícula de carga negativa, através dos seus experimentos, chamada de elétron. Então, carga elétrica negativa em um átomo é chamada de elétron. Anote isso aí, viu? Tudo que eu estou passando a mais, que não foi colocado na apostila, anotem. Carga elétrica negativa em um átomo é chamada de elétron. E Thomson descobriu nos seus experimentos essa carga elétrica, certo? Como Thomson já sabia que o átomo era um sistema eletricamente neutro, ou seja, o que significa dizer que um átomo é um sistema eletricamente neutro? É dizer que o número total de cargas elétricas positivas, ou na verdade negativas, foi o que ele descobriu, elétrons, seria igual ou é igual ao número total de cargas elétricas positivas. Então, ele supôs que, se eu achei nos meus experimentos a carga elétrica negativa, elétrons, então, automaticamente, também nesse átomo tem cargas elétricas positivas, embora ele não tivesse com experimentos identificado, mas ele estava fazendo essa suposição por saber que os átomos eram neutros, certo? Então, desse experimento, dessa teoria de Thomson, o que é que se criou? O que é que se reformulou? Thomson continuou concordando com Dalton em dizer que toda matéria é formada por átomos, que átomos são estruturas extremamente pequenas, só que
não mais, que pode dizer, maciça, nem indivisível. Para Thomson, o átomo agora poderia ser realmente uma esfera, ou continuaria sendo uma esfera, só que não indivisível. Por que não indivisível? Porque ele descobriu uma partícula ainda menor que o próprio átomo, que era o quê? O elétron. Então, Thomson descobriu que existia uma partícula ainda menor que o átomo, que já é, na verdade, uma partícula extremamente pequena. Então, para Thomson, todo átomo é o quê? Uma esfera, sim, divisível, porque agora tem elétrons, e ele supôs que existia também os prótons, certo? E esférica, ok? Então, recapitulando, para Thomson, todo átomo era uma partícula esférica, divisível e maciça, ok? Então, como é que ficou, em comparação, dita esse modelo do átomo de Thomson? O de Dalton, a gente viu que, em comparação, o modelo dele ficou chamado como uma esfera maciça e brilhante. Já o de Thomson, ficou conhecido esse modelo como modelo de pudim de passas. Ou até alguns cientistas, alguns autores de livros dizem também como bolo de passas. Por quê? Um pudim tem o formato o quê? Esférico, como ele continuou concordando com Dalton. E que pode ser flutuando, ou posso dizer mergulhado, seria o termo mais adequado, mergulhado ao pudim, tem o quê? As passas. Então, em comparação, ele diria que o pudim em forma esférica seria o átomo, e mergulhado a esses pudins estavam quem? As passas, que eram os elétrons. Ô, professora, mas não tem só elétrons não, cargas elétricas negativas não. Tem também os prótons, as cargas elétricas positivas. Por que ele colocou lá também os prótons? Porque ele sabia que o átomo era um sistema o quê? Eletricamente neutro. Então, se tinha elétrons, tinha que ter também prótons em igual quantidade. Então, ele dizia, em comparação à sua teoria, que sua teoria era como que o átomo fosse uma esfera maciça indivisível, certo? E qual foi a outra característica que ele... Maciça, indivisível, e que agora ele descobriu, no caso, a presença do elétron. Deixa eu ver aqui alguma anotação a mais que eu posso ter esquecido. De Thomson. Não, era isso mesmo, certo? Com relação a Thomson, foi isso mesmo. Eu estava dando uma olhada aqui na tela do computador para ver se eu tinha esquecido de repassar alguma coisa para vocês, mas tá ok, certo? Então, parou aí em Thomson? Não. Primeiro veio Dalton, com a bola maciça e esférica, que seria o átomo. Depois veio Thomson, recapitulando a teoria e o modelo de Dalton, que não era mais uma esfera maciça e brilhante e indivisível. Era uma esfera, sim, mas divisível, certo? Com relação à teoria de Dalton. E a primeira se comparava a uma bola maciça brilhante, a segunda se comparava a um pudim de passas, onde as passas seriam os elétrons mergulhados no pudim, e o pudim seria a esfera, que é o átomo. Parou aí? Não. Aí que eu coloquei aí nas anotações de vocês, e também vou até deixar aqui aberta a tela para ver se eu não esqueço alguma informação a mais, ficar passada despercebida. Diz aí, ó. Com essa suposição, Thomson afirmava que o átomo apresentava o modelo atômico. Elétrons mergulhados, no caso seria a passa, né, entre aspas, mergulhados em uma esfera de carga positiva, portanto, positiva porque é um sistema neutro, o número total de cargas positivas, prótons tem que ser igual ao número total de cargas elétricas negativas, elétrons, certo? E assim criou-se esse novo modelo. Aí eu botei uma observação. Atenção! Posteriormente, outros cientistas descobriram os prótons, cargas elétricas positivas, ou seja, o que Thomson já tinha suposto, porque ele sabia que os átomos eram sistemas neutros. Então, se ele descobriu o elétron nas suas
nos seus experimentos, ele supôs que existiam os prótons, mas não conseguiu identificá-los. Ele identificou os elétrons. Mas posteriormente veio quem? A teoria e o modelo atômico de Rutherford, onde este realmente identificou a presença dos prótons, confirmando o que Thomson estava supondo na época da sua teoria e modelo de pudim de passas, certo? Aí vem a teoria de Rutherford. Rutherford, após experimentos, passou a afirmar que as cargas elétricas positivas, que são os prótons, são mais densas e que ficavam no centro do átomo, certo? Formando um pequeno e denso núcleo. E que os elétrons, as cargas elétricas negativas mais leves, giravam em torno do núcleo a grande distância esses elétrons, formando a região chamada de eletrosfera. Então, o centro de um átomo, de uma partícula de um átomo, a gente chama de núcleo. O centrozinho a gente chama de núcleo. Lá o centrozinho, núcleo. Onde vai estar o quê? Prótons, e posteriormente vocês vão ver que está também o nêutron, que nem tem carga elétrica positiva nem negativa. É aquela ditado popular que diz nem cheira nem fede, certo? Mas existe, mesmo sem carga elétrica, mas está lá. Então a gente não pode ignorá-lo. Mesmo sem carga elétrica, mas dentro do núcleo, além dos prótons, cargas positivas, tem os nêutrons. Mas para Rutherford, até aí só tinha os prótons, certo? E ao redor dos prótons, formavam-se de forma que posso dizer distantes um dos outros os elétrons. No centro, o núcleo de um átomo, prótons. Em volta, distantes, estavam os elétrons. E nessa região em volta passou a ser chamado de eletrosfera, certo? Esse modelo de Rutherford, em comparação, como a gente viu o primeiro de Dalton, a bola maciça brilhante, o de Thomson, de pudim de passas, esse de Rutherford ficou em comparação como o sistema planetário nosso, o sistema solar nosso. Por que o sistema solar, professora? Porque o nosso sistema solar tem quem no centro? O Sol, não é isso? E em torno do Sol, girando, estão quem? Os planetas. Então, em comparação, o que é que se diz? Que o modelo atômico de Rutherford pode ser comparado ao sistema solar, onde o Sol seria o núcleo, com os prótons, e a eletrosfera, contendo os elétrons, seria, no caso, os planetas girando em torno do núcleo, certo? Então, a gente pode comparar esse modelo de Rutherford ao sistema solar, ok? Aí tem uma atenção. Rutherford previu a existência de uma terceira partícula. Viram que eu tinha dito, ó, Rutherford ainda não tinha visto na sua experiência o nêutron, mas ele supôs que existiam os nêutrons, confirmada posteriormente pelo cientista Chadwick, certo? Então, assim como Thomson supôs que existia, no caso, os prótons, mas não conseguiu identificar nos seus experimentos, também Rutherford supôs que existiam os nêutrons, que são partículas ainda menores que os átomos, que estão no núcleo, mas que não têm cargas elétricas. O próprio nome já está dizendo, nêutron, nem tem carga positiva, nem tem carga negativa. Mas ele só supôs que existiam essas cargas, mas não tinha conseguido visualizar com os seus experimentos. Foi depois com Chadwick que se confirmou a existência dos nêutrons. Aí vem a primeira, segunda, terceira. Já vem a próxima teoria, que é chamada de teoria ou modelo atômico de Rutherford-Bohr, que na verdade, o que é que aconteceu nessa teoria? Bohr, ou Niels Bohr, foi um cientista que pegou as informações de Rutherford e só acrescentou alguns dados que ele tinha descoberto com os seus experimentos. Como? Ou qual foi o que ele descobriu, professora, que teve a mais? Aqui no texto de vocês eu coloquei assim, ó. Os prótons e nêutrons formam um núcleo, onde concentra-se praticamente toda a massa de um átomo. Sim, outra coisa que eu não chamei a atenção, mas vou chamar agora. Num átomo, a massa, ou posso dizer, o peso maior de um átomo está no núcleo.
Por quê, professora? Porque a massa do próton é bem maior que a massa do elétron, que é, para efeito de cálculos, quase zero, certo? Então, para efeito de cálculo, a massa do próton é bem maior que a massa do elétron. Por isso que se diz que o núcleo é um núcleo denso, porque a massa maior está nos prótons, certo? E esses prótons estão onde? No núcleo, enquanto que os elétrons estão na eletrosfera. Então, a eletrosfera de um átomo, que é a região externa, tem a densidade não, mas o peso dele, a massa dele é menor, porque a massa dos elétrons é extremamente pequena, quase zero para efeito de cálculos, certo? Aí, o que é que eu coloquei também? A eletrosfera é formada por camadas de energia, nas quais estão os elétrons. Então, essas camadazinhas foi justamente o que Niels Bohr descobriu e quis acrescentar ao modelo de Rutherford. Ou seja, tudo o que Rutherford já tinha dito, Niels Bohr concordava em dizer que o átomo era semelhante ao sistema solar, ou seja, que no núcleo tinha os prótons, que depois Chadwick veio e disse que também tinha nêutrons. No núcleo tem prótons e nêutrons, que na eletrosfera, a distâncias e se movendo de forma desordenada estão os elétrons, certo? Que a massa do próton é bem maior que a massa do elétron, portanto, o núcleo a massa do núcleo é bem mais densa que a massa da eletrosfera. O que ele acrescentou foi que os elétrons estão na eletrosfera em camadas ou níveis de energia. E essas camadas ou níveis de energia é representada por letras K, L, M, N, O, P, Q, que vocês vão ver em anotações nas próximas aulas. Essas camadas que começam próximo do núcleo, K, L, M, N, O, P e Q, vai estar indicando os níveis de energia que esses elétrons apresentam em torno do núcleo e, portanto, na eletrosfera, certo? Então, tem outro, professora, modelo de átomo ainda mais evoluído? Tem. Só que o importante agora para vocês é vocês entenderem esses de Dalton, Thomson, Rutherford e o que acoplou Rutherford e Bohr, certo? Então, é importante que vocês entendam essa evolução de teoria e modelos atômicos da esfera maciça e brilhante de Dalton, do modelo de pudim de passas de Thomson e do sistema solar de Rutherford, para que no próximo ano, na química do primeiro ano, vocês possam entender ainda com mais detalhes os modelos ainda, tem mais 2 modelos ainda bem mais evoluídos com relação à teoria e ao modelo de átomo. Na verdade, não é nem muito a teoria, mas mais ao modelo do átomo, certo? Então, façam anotações junto a essas teorias e modelos de Dalton, de Thomson e de Rutherford e Rutherford-Bohr, que eu falei agora e que não está nas anotações de vocês, que eu mandei lá no arquivo, que vai ser importante para o exercício que eu vou enviar para vocês, certo? Porque quando eu for enviar exercícios, eu vou estar cobrando, que posso dizer, respostas que não estão só nesse contexto aqui, nesse texto que eu passei para vocês, não, mas também no que eu estou explicando aqui, certo? Então, prestem atenção, anotem e fiquem preparados que eu vou enviar, se Deus quiser, exercício, ok? Cheiro grande no coração de cada um, fiquem com Deus e continuem se cuidando, tá?